Olá, amigos e seguidores da SL do Brasil Oficial, aqueles que seguem pelo YouTube, aqueles que seguem pelo Instagram, aqueles que seguem pelo Reels, pelo Facebook. Mais uma vez vamos falar de um assunto importante aqui, a live dos detalhes. Vamos fazer uma oração para iniciar essa live. Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová, por intermédio do seu Filho Cristo Jesus, que chega na sua presença, pedindo que o Senhor dê o Espírito Santo para falar mais sobre detalhes, coisas que acabam fazendo toda a diferença na nossa vida. Sabemos que o Senhor está nos detalhes, Pai, mas entenderemos com mais precisão o que significa isso. E em nome de Jesus, seu Filho amado, que louvamos, pedimos e agradecemos. Amém. Então, como uma pessoa que ignora os detalhes, acaba perdendo o principal, quer seja no material ou no espiritual. O conceito bíblico é a providência divina, ou a providência dos detalhes, a providência detalhada. De forma global, mas também de forma individual. Muitas pessoas falam que por Deus ser infinito, não se importa com o ser humano, que são detalhes no mundo. Se Deus já se preocupa com o geral, por que ele não se preocuparia com o indivíduo, que é um detalhezinho no universo? Se a gente for comparar nós, cada um de nós, com o universo, nós somos um pequenininho detalhe. Quer ver um exemplo? Como uma primeira dica de como a gente tem que agir. Chega um amigo teu e pede ajuda. Ele conta um problema, conta um problema financeiro, um problema emocional, ou uma doença que está passando pela família, no relacionamento. Você vai e responde para ele: não se preocupa não, porque a providência divina existe. Tudo que Deus permite é para o bem. Não tem coisa pior para a gente falar. Um sermão não vai resolver o problema do seu amigo. Um amigo esperava o quê? Empatia, ou às vezes até um dinheiro emprestado, um conselho, mas não um sermão. Se a pessoa não acredita em Deus, aí tá bom. Você, antes de falar com a pessoa, você explica o que é Deus, como funciona, etc. Mas do contrário, fica a primeira dica: não ponha a culpa em Deus. Que quando você fala que a providência divina é o que está causando o problema, você está botando a culpa em Deus. A segunda dica: a pessoa fala só, minha vida está ruim. E você fala, não se preocupa, tudo é providência divina. E a pessoa acaba se acomodando naquela vida ruim. Bom, já que é providência divina, já que Deus está causando isso, já botou a culpa em Deus do outro lado, né? Só que isso não é bíblico. Eu continuar com a minha vida ruim, me acomodar por achar que é providência divina. A fé em Deus é como ser um artista. É entender que Deus nos deu todo o potencial para resolver nossos problemas. O problema é nosso e não de Deus. Deus dá a escada para a gente sair do poço. Use essa escada, e essa escada é nosso potencial. O problema é nosso. Isso é fé. Fé que Deus está te dando uma escada. Que Deus se preocupa com todos nós não temos dúvidas, nós sabemos. Não só com todos nós, com todo o universo. Se você não acredita em você mesmo, como é que você pode acreditar em Deus que você nem consegue ver? Se você está se vendo no espelho todos os dias e não acredita em você, como é que você vai acreditar em Deus? Deus dá médicos, isso é um exemplo, quer ver um exemplo? Então, Deus dá médicos, remédios, cirurgia, né? Mas as pessoas fazem o seguinte: bom, já que eu tenho fé, já que eu acredito em Deus, eu vou botar a cura na mão de Deus, somente na mão de Deus. Vou parar de tomar remédio, não vou no médico, não vou fazer cirurgia, porque Deus vai curar. Eu tenho muita fé. Já que eu tenho que ter fé, eu tenho muita fé. Use as ferramentas que Deus dá à humanidade para ser usadas em cada indivíduo. Para de ser bobo. Isso é bobagem. Botar a cura somente na mão de Deus. Quer ver um exemplo disso? O próprio Jesus, Filho de Deus, falou no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31.
Por isso que eu gosto sempre de ler na Bíblia os conselhos que a gente está dando aqui nessa live. Lucas 5,31. Procure na sua Bíblia, na sua tradução. Em resposta, Jesus disse-lhes: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim, ou seja, quem precisa de médico? Os que estão adoentados. Então Jesus fala, você está doente, procura um médico. E naquela época não tinha médicos tão capacitados, não tinha hospitais tão capacitados, não tinha técnicas cirúrgicas tão capacitadas, remédios tão desenvolvidos. Jesus falou, você está doente, procura médico. Mas as pessoas teimam em colocar tudo nas mãos de Deus. Um outro exemplo da Bíblia, José estava no fundo do poço. Então ele foi, os irmãos estavam com ciúme dele, jogaram ele no poço, ele foi tirado do poço, foi vendido como escravo pelos ismaelitas aos egípcios, e acabou, depois de toda essa história, usando todo o seu potencial, né, a sua escada, ele literalmente estava no fundo do poço, né? Ele foi retirado, ele não usou a escada, mas ele usou o seu potencial para se tornar a segunda pessoa mais poderosa do planeta. Acima dele tinha o faraó, que no caso o Egito era a potência do planeta na época. Então, e se não fosse ele usar o potencial dele, isso nunca aconteceria. Ele acabou salvando toda a família dele da fome que haveria em 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Acabou usando todo o potencial dele para salvar todo o povo israelita. Para ser religioso, nós não precisamos ser bobinhos. Nós temos que usar o nosso potencial. Nós temos que nos ater nos detalhes. Somente a Bíblia é a verdade. Vocês concordam comigo? Se você tem perguntas, faça. Não se convença só porque o pastor falou, só porque o padre falou, só com o que eu falei. Por isso que eu gosto de ler na Bíblia. Então, o que é ser religioso? É entender que tudo veio de Deus. Ele está no grande e está no pequeno, está nos detalhes. Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Não, agora você está inventando. Para que Deus vai se preocupar com quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça? Está lá em Lucas, à frente um pouquinho da onde a gente acabou de ler, Lucas, capítulo 12, versículo 7. Ó. Mas até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tem mais. Vocês conseguem perceber? Isso é um detalhe do indivíduo. A quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça, Deus conta. Então Deus está nos detalhes. Tem aquele ditado, pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Às vezes, para a gente transbordar o nosso potencial, a gente tem que ser exprimido pelo pouco que nos resta dentro de nós. Se você pegar um copinho d'água desse de plástico, tiver um pouquinho d'água e apertar esse copinho de plástico, a água vai transbordar. E é o que acontece conosco. Quantas vezes na vida os pequenos detalhes estão à nossa volta e a gente não percebe? Quer ver um exemplo? Nas leis. Os pequenos detalhes, nas vírgulas das leis, acabam salvando, soltando ou prendendo uma pessoa. Em alguns países até matando aquela pessoa. O detalhe faz toda a diferença no processo. Por isso os operadores de lei, do direito passam anos estudando os detalhes da lei, as minúcias da lei. Então o microchip, outro exemplo, o microchip do celular. Uma TV Smart é aquilo que faz toda a TV funcionar. A TV pode ter a tela de LED, pode ter aquela armação, placa de som, mas se não tiver aquele pequeno microchip, ela não funciona. Isso é o detalhe que faz toda a diferença naquele aparelho. Outro exemplo, o que é uma bomba nuclear? É a fusão do quê? Do detalhe, do núcleo, do átomo. Um vai contra o outro, e causa aquele tremendo estrago. Daí que vem nuclear, do núcleo do átomo. São pequenos detalhes que fazem consequências enormes. Então, se Deus é indivisível, infinito, Deus está no grande e está no pequeno, nos detalhes. O problema do grande é que a gente perde o foco. E no pequeno nós podemos focar.
Não adianta você querer chegar a Deus ou ao universo se a gente não consegue ver Deus nos detalhes, não consegue entender que Deus conta os fios de nossos cabelos, igual a gente leu lá em Lucas. É o detalhe que faz a diferença. O grande é superficial. Só percebemos que um homem está elegante pelas suas abotoaduras, pelo lenço no bolso, pelos sapatos engraxados. Pode estar todo mundo de terno e gravata, mas aquele é diferente, aquele está elegante, aquele se focou nos detalhes. Deus está nos detalhes. Foque nos detalhes da vida. Às vezes a gente está tão na correria, com tanto problema, que a gente não foca nas cores diferentes, nos sabores, nos cheiros, nas flores. Às vezes um aperto de mão, um olhar, um abraço pode ser único. E esse detalhe pode fazer a diferença entre ajudar um amigo ou não. O mundo é uma obra de arte. Lembra que eu falei que tem que ser um artista? O mundo é uma obra de arte. Está nos detalhes da obra de arte. Está nas cores que a pessoa põe. Então a gente tem que prestar atenção nisso para poder observar os detalhes que ocorrem à nossa volta, na nossa vida. Se a gente não fizer isso, a gente perde o foco. A gente tem que se espremer. A gente tem que espremer o nosso potencial para que ele possa transbordar. E essa luz que está dentro da gente, mesmo que apagada por causa dos problemas, ela possa sair e ajudar os outros, iluminar os outros. Por isso que a gente só pode encontrar Deus em nossa vida nos pequenos detalhes da nossa vida. É ok? Então fica aí essa live, esse estudo bíblico dos detalhes, para que a gente possa colocar os detalhes, prestar atenção, focar em nossa vida nos detalhes e, de uma forma ou de outra, perceber que Deus está nos detalhes e nos detalhes existe muita solução em nossa vida. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, obrigado. E até a próxima.